Sempre alerta, pessoal! E aí, pronto para mais um Passo Escoteiro? Hoje, nós estamos no sul da Inglaterra, no local chamado Pole, na Baía de Pole, onde o nosso querido Baden-Powell, junto com seus 20 jovens, atravessaram rumo à ilha de Brownsea. E essa ilha tem muitas tradições, muitas histórias e muitos mistérios. Vamos tentar descobrir juntos? Localizado no Canal da Mancha, que divide a Inglaterra da Europa, mais exatamente na Baía de Pole, encontramos a Ilha de Brownsea, local de grande importância por propósitos militares da defesa da costa britânica, e que para nós, escoteiros, tornou-se o marco inicial do nosso movimento. Para conhecer Brownsea, é importante sabermos um pouco de sua história. Então vamos lá conhecer algumas curiosidades da nossa ilha? A partir do século XVI, os navios que entravam na Baía de Pole deparavam-se com uma grande fortificação construída pelo rei Henri VII, que, entre outras finalidades, protegia o acesso de ataques franceses e invasões piratas. No século XVII, o forte foi ocupado pelo parlamento inglês durante a Guerra Civil, e mais tarde, com o seu abandono, a ilha foi privatizada, passando por diferentes donos, e o forte tornou-se o que conhecemos hoje como o Castelo de Brownsea. Inicialmente, a ilha era conhecida como Brunxee, de origem no inglês antigo Brunox Ig, e significa Brunox Island, e que deu nome à fortificação, o Castelo Brunxee. Atualmente, a ilha é controlada pela National Trust, empresa que protege as maiores reservas naturais e patrimônios ambientais do Reino Unido. Ao chegarmos no pier da Baía de Pole, nos deparamos com os lindos ferryboats, que são as embarcações que nos levam para a Ilha de Brownsea e para alguns outros passeios turísticos da costa. E para comprar o ticket e embarcar nessa grande aventura histórica, basta procurar os quiosques amarelos, aqueles mesmos que estão ao lado da estátua do nosso fundador Baden-Powell. E aproveite, faça um clique e registre esse momento histórico. E assim como o BP fez com seus jovens, nós partimos em direção à Ilha de Brownsea, não deixando, é claro, de registrar esse momento de chegada. Iniciamos a nossa trilha seguindo para o lado esquerdo da ilha, na busca da famosa pedra que marca o local do acampamento experimental. Começando a exploração na ilha de Brownsea, inicialmente nos perguntávamos se iríamos encontrar alguns vestígios do escotismo ao longo do percurso. E nos surpreendemos. Logo de início, encontramos um busto do nosso fundador Baden-Powell. E o mais interessante, esculpido em seu adorno de base, está uma referência a um dos desenhos que BP utilizou no escotismo para rapazes, que é o carvalho e a pequena semente. E a imagem eternizada pelos traços de BP possui a seguinte inscrição: da pequena bolota nasce o poderoso carvalho, a semente do escotismo que Baden-Powell semeou na ilha de Brownsea e espalhou seus ramos por sobre o mundo inteiro. Como bons escoteiros, registramos esse momento e seguimos a nossa jornada. Afinal de contas, temos muito que explorar. Após alguns minutos, nos deparamos com a belíssima fachada da igreja St. Mary the Virgin, que inicialmente acreditávamos ser apenas mais uma das lindas igrejas do Reino Unido. Mas ao adentrar, encontramos inúmeros símbolos escoteiros fazendo parte da sua decoração. Para aqueles que gostam da história do escotismo, essa igreja é um prato cheio de curiosidades, como essa que nós vamos detalhar um pouquinho mais agora para vocês. A ilha de Brownsea foi presenteada a Charles Van Hout em 1901 e permaneceu em sua família até 1925, época considerada os anos dourados da ilha. Vocês devem, na verdade, estar se perguntando por que estamos falando de Van Hout. Afinal, foi ele que autorizou que o nosso querido Baden-Powell fizesse o acampamento experimental em sua própria ilha. Foi em maio de 1907, na Irlanda, que Baden-Powell conheceu Charles Van Hout em um festival de pesca. Tornaram-se amigos e Van Hout convidou BP para visitar a ilha quando ele quisesse. No ano seguinte, Charles Van Hout faleceu de pneumonia em uma viagem à Índia, em 1º de janeiro de 1908, e hoje seu túmulo se encontra na igreja St. Mary the Virgin, que já apresentamos anteriormente. Pessoal, chegamos a um dos pontos mais marcantes para quem visita a ilha de Brownsea. Na verdade, só um minutinho, porque há muitos anos eu gostaria... Pronto, agora que eu tirei minha selfie, eu posso dizer para vocês.
esse é um dos pontos mais marcantes da ilha de Brownsea. Essa pedra, ela comemora o acampamento experimental, o acampamento que deu o início a todo o nosso sonho, a toda a nossa aventura. Mas por trás dessa pedra aqui, tem muita história. Vamos conhecer um pouquinho? Em 1900, Baden-Powell é consagrado herói militar por ter comandado por 217 dias a resistência do cerco de Mafeking na Guerra do Transvaal, na África do Sul. As façanhas do coronel Baden-Powell geraram muita curiosidade na população inglesa, e para saber um pouco mais sobre o ilustre militar, buscavam um pequeno livreto chamado Aids to Scouting, ou em português, Ajuda à Exploração Militar. O livro continha técnicas que chamavam a atenção das crianças, tais como rastreamento, tocaia e fogueira, mas também falava sobre armamentos e outros assuntos que cabia apenas ao público militar. Dessa forma, BP recebeu inúmeros pedidos para adaptar o seu livro ao público infantil. E assim, sentiu a necessidade de experimentar as práticas descritas do que ele escrevia. Foi aí que veio a brilhante ideia de realizar um acampamento. Mas qual seria esse local? Baden-Powell entendia que precisava de um lugar de difícil acesso para repórteres e fotógrafos, onde ele teria uma maior segurança para a aplicação dessas atividades. Uma ilha seria perfeita. E, na verdade, BP já conhecia Brownsea de quando era criança e realizava viagens aventureiras com seus irmãos. E ao conhecer Charles Van Hout, juntou o útil ao agradável a solicitar o espaço para seu experimento. E junto à carta de permissão, Van Hout deu a BP um livro que ele escreveu sobre Brownsea. Baden-Powell enviou cartas convidando garotos de várias origens sociais, tais como filhos de militares e rapazes de escolas públicas para o acampamento. Vamos conhecer alguns trechos dessa carta. Me proponho a realizar um acampamento de 18 meninos selecionados para que aprendam escotismo durante uma semana nas próximas férias de agosto. O acampamento, graças à autorização de Charles Van Hout, será realizado na ilha de Brownsea. A alimentação, a preparação dos alimentos, os aspectos sanitários, entre outros, serão cuidadosamente supervisionados. Se vocês autorizarem seus filhos a participar deste acampamento sobre essas condições, lhes pediria a gentileza de avisarem-me, e eu enviarei detalhes sobre o trem a tomar. Robert Stephenson Smith Baden-Powell. E junto à carta, BP pediu para que, antes dos jovens partirem, que cada menino aprendessem a fazer uma amarra quadrada, um nó de escota e a volta do fiel. E para compor a sua equipe de apoio, convidou seus companheiros, Kenneth McLaren, militar que junto com ele enfrentou o cerco de Mafeking, e Percy Everett, mas isso são histórias para uma outra hora. O acampamento experimental aconteceu de 1º a 8 de agosto de 1907, com, a princípio, 20 garotos confirmados, sendo que nas literaturas existe uma certa dúvida entre terem sido 20 ou 21 jovens, mas através de pesquisas podemos confirmar que o 21º menino seria Simon Rodney, irmão de um dos garotos acampados, que chegou à ilha no último dia de acampamento e participou dos jogos desse dia, e por isso a confusão. E além dos 21 jovens citados, temos também a presença do sobrinho de BP, Donald, de 9 anos de idade. Baden-Powell, após a morte do irmão, era uma espécie de figura paterna para Donald, e após um pedido especial de sua cunhada, decidiu levar o sobrinho para o acampamento. E ao invés dos ferry boats, eles utilizaram o barco Hyacinth. E ao chegarem a Brownsea, Baden-Powell dividiu os garotos em 4 patrulhas: lobo, touro, corvo e maçarico. As atividades aplicadas foram divididas ao longo de 8 dias, tais como montagem de campo, fogueira, técnicas de observação, rastreamento e primeiros socorros, proporcionando valores como honra, coragem, lealdade, patriotismo e cavalheirismo, além, é claro, de um dia completo de jogos, onde são famosos a caça-baleia e o cabo de guerra das aves contra as feras, com as aves sendo as grandes vencedoras. BP realizava a alvorada de todas as manhãs de acampamento com o toque do chifre do kudu, uma espécie de berrante que ele trouxe dos índios de Matabele's em uma das suas aventuras pela África. Ao final de cada dia, BP realizava a conversa ao pé do fogo, contando suas histórias de guerra e cantando canções tradicionais como o Ingoniama, que no ano seguinte é apresentado para todos
através do escotismo para rapazes. Essas fotos foram tiradas no acampamento e nelas podemos observar duas curiosidades. A primeira é que Baden-Powell está com um chapéu de abas curtas e não com seu característico chapelão. E de fato, BP não o levou para o acampamento. Já a segunda é que o tipo de barraca que BP utilizou no acampamento é o estilo de índio americano, conhecido como tipis. E que ainda hoje podemos ver uma de suas réplicas no acervo de Geopark. Estamos prestes a chegar num dos pontos mais esperados da nossa visita. Vem com a gente, vamos conhecer mais um pouquinho dessa viagem na história do escotismo. E é isso aí. Agora sim, estamos no local exato onde aconteceu o primeiro acampamento experimental. Foi aqui que BP, seus assistentes e os jovens acamparam de forma experimental para que ele pudesse avaliar uma ideia que estava surgindo em sua mente. Após esse acampamento, ele começa a elaborar o escotismo para rapazes, Scouting for Boys. E a partir de então, o escotismo começa a ganhar o mundo. Vamos conhecer um pouquinho do espaço? Nesse mastro temos 3 placas que contam um pouco da história do acampamento experimental. A primeira é que diz que o mastro foi doado pela Associação Escoteira e Bandeirante daqui da região. A segunda placa, com esse desenho de Baden-Powell, está escrito: neste lugar foi o acampamento experimental de Robert Baden-Powell, em 1º a 9 de agosto de 1907, que levou à fundação do movimento escoteiro e bandeirante mundial. E nessa última placa temos os participantes do acampamento, os líderes como Robert Baden-Powell, Kenneth McLaren e Percy Everett, e as patrulhas Lobo, Touro, Maçarico e Corvo, que também estavam presentes, e todos os 20 jovens participantes. E também em campo, Donald Baden-Powell, o sobrinho de BP, e Simon Rodney. A bandeira do Reino Unido, que hoje tremula na ilha de Brownsea como símbolo de patriotismo, não está ali por acaso. Já em 1907, Baden-Powell utilizou a mesma bandeira de uma forma muito significativa, como vemos nas fotos. Mas para conhecer um pouco mais sobre essa história, vamos a um outro lugar de muita importância no movimento escoteiro. Essa, a Union Jack, que nada mais é do que a bandeira do Reino Unido, ela tem um significado gigante para nós. Afinal de contas, essa bandeira, exatamente essa bandeira, foi hasteada por Baden-Powell em Mafeking, ou como nós chamamos no Brasil, em Mafeking, durante o cerco na Guerra do Transvaal. E posteriormente, ele utilizou essa mesma bandeira na ilha de Brownsea, no acampamento experimental. Ou seja, essa bandeira ela faz uma conexão dos jovens cadetes de Mafeking e dos jovens escoteiros no acampamento experimental, onde tudo começou. Ao olhar essa bandeira, nós vemos que o tempo deixou suas marcas, mas mais do que isso, nós temos a certeza que essas marcas ficaram em nossas promessas e nossa história. Mas na verdade BP utilizou 2 bandeiras, tanto em Mafeking quanto em Brownsea. A primeira era em tamanho grande, servia para ser hasteada em mastros e era usada apenas aos domingos, dia em que existia uma trégua entre os exércitos. E essa foi a que acabamos de ver no Museu de Geopark. Já a segunda era bem menor e foi utilizada durante os dias de semana, evitando assim chamar a atenção do exército inimigo ao local de permanência dos militares. Uma outra peculiaridade vista em Brownsea foi a forma com que BP hasteava a segunda bandeira, utilizando como mastro a lança de competição que participou quando ainda estava no serviço militar na Índia, se tornando vitorioso do torneio Caça ao Javali Selvagem. E as curiosidades sobre a ilha de Brownsea não acabam por aqui. Saindo do camping, encontramos uma praça central, que possui totens com placas feitas por todas as tropas que já acamparam em Brownsea, com uma área para fogo de conselho,
E um pequeno museu com diversos souvenirs, brindes à venda e muita história para contar. Tivemos a honra de doar nosso lenço para fazer parte dos demais lenços no teto do museu e deixar a nossa passagem registrada. E assim como nós nos preparando para deixar a ilha de Brancy, os garotos também tiveram que fazer suas malas e retornar na manhã de 9 de agosto. Ao retornarem para suas casas, as famílias dos jovens não imaginavam a diferença que o acampamento faria em suas vidas, surpreendendo-se em como seus filhos mudaram positivamente, enviando a BP cartas apontando essas mudanças como um agradecimento e elogiando o trabalho feito por Baden-Powell. E de fato os meninos não se davam conta do grande objetivo do acampamento. Para eles, só representavam dias de férias, agregada à emoção de ter com eles o herói de Mafeking durante uma semana. Mas algumas coisas acabaram preocupando BP. O acampamento, que custou 55 libras, teve um déficit de 24 libras, que dias depois acabou sendo compensado por Saxton Noble, pai de 2 jovens que estavam no acampamento. E uma curiosidade é que BP cobrou metade do valor do custo como cota para a participação dos jovens. E apesar disso, Baden-Powell considerou o acampamento um grande sucesso. E o segredo para esse sucesso, BP atribuiu ao sistema de patrulha. Passados 21 anos da experiência em Brancy, no ano de 1928, BP reúne 11 daqueles que participaram desse sonho junto a ele. Entre eles, 9 jovens, seu companheiro Pierce Everett e seu sobrinho Donald Baden-Powell. A relação da família Baden-Powell e Brancy não acaba com o fim do acampamento. Em 1963, a ilha é aberta para público e a cerimônia de inauguração é realizada por Lady Olave Baden-Powell, que planta uma amoreira. E 4 anos mais tarde, é erguida a pedra comemorativa do acampamento experimental, e sua revelação é feita por Beth Clay, filha mais nova de BP. E na pedra está esculpida. Essa pedra comemora o acampamento experimental de 20 rapazes que aconteceu neste local de 1º a 9 de agosto de 1907 por Robert Baden-Powell. Anos mais tarde, Lord Baden-Powell de Gilwell, fundador do movimento escoteiro e bandeirante. Até hoje, se mantém viva a chama do escotismo na ilha, mas ela também tem muitas belezas por si própria, sendo conhecida por abrigar os famosos esquilos vermelhos, diversos pássaros e pavões de beleza exuberante. Deixamos a ilha com a certeza de que a história do escotismo está bem mantida. É isso aí, pessoal. Encerramos assim mais uma aventura. Espero que vocês tenham curtido de conhecer Brancy Island, onde todo o nosso sonho começou. Não é isso, chefe? É isso. Foi muito lindo. Foi incrível estar lá. É uma oportunidade única. Foi muito especial mesmo. Espero que nós possamos aguçar ainda mais o sonho de vocês, possamos incentivá-los a um dia estarem aqui. Um grande abraço a todos, até o próximo Passo Escoteiro e o nosso Sempre Alerta.